Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de discussão de artigo científico. E o artigo que eu selecionei hoje para vocês é um artigo bem interessante sobre a aplicação de toxina botulínica em glândulas salivares podem reduzir as pneumonias aspirativas em pacientes pediátricos com algum déficit ou deficiência neurológica. Esse trabalho foi um trabalho publicado em um periódico da área de otorrino, laringologia pediátrica, International Journal of Pediatric Otorrinolaryngology, um trabalho bem interessante de John Faria e colaboradores, publicado em 2015. Então, espero que vocês gostem. O cirurgião dentista, ele também pode fazer aplicação de toxina botulínica, tanto para fins funcionais, como é esse o caso, quanto para fins estéticos. E para quem trabalha com odontologia hospitalar, é imprescindível que tenha acesso a esse tipo de trabalhos científicos para que na sua rotina de odontologia hospitalar ou no cuidado de pacientes com necessidades especiais possam, de certa forma, usar essa outra ferramenta importante para tratar cialorreia ou babação, que é muito comum nesses pacientes. Meu nome é Arthur Forte, eu fiz um resuminho para você desse artigo científico, eu espero que você goste. Então vamos lá. Na introdução desse trabalho, os autores trazem algumas informações iniciais importantes sobre o assunto. A cialorreia ou babação é um problema extremamente comum em crianças com distúrbios neurológicos, e quem trabalha com essas crianças sabe disso, como paralisia cerebral, por exemplo. Entre 40% a 58% dos pacientes com paralisia cerebral têm babação e de 15% a 33% é uma condição grave. Então, só para contextualizar, babação é diferente de cialorreia. Tá? Cialorreia é quando se tem um aumento do fluxo salivar, consequentemente, se tem, por exemplo, o escape desse fluxo salivar pela região oral. A babação é quando o paciente ele apresenta alguma disfagia, por exemplo, algum distúrbio de deglutição e não necessariamente tem um aumento do fluxo salivar. Mas esse acúmulo de fluido salivar ele pode sim ou ser aspirado ou deglutido ou se manifestar como um escape salivar para a região extra-oral. Em crianças com distúrbios neurológicos graves, alterações da sensibilidade oral, problemas de deglutição, postura inadequada e controle motor oral disfuncional podem causar esse acúmulo de saliva na cavidade oral. Então, aqui são algumas possibilidades que uma criança neurológica geralmente tem: distonia da musculatura perioral, problemas de deglutição, alteração na sensibilidade oral. Então, tudo isso pode contribuir para o aparecimento da babação, por exemplo. A saliva acumulada pode ser engolida por esses pacientes, se eles não têm nenhum distúrbio de deglutição, pode ser perdida pelos lábios ou ir posteriormente para os pulmões, e isso seria a situação mais grave e que poderia ocasionar maiores complicações para o paciente. E geralmente essas duas outras opções, escape de saliva para a região perioral ou as aspirações pulmonares, elas acontecem de uma forma mais prevalente em pacientes neurológicos que apresentam distúrbios de deglutição. Essa babação ela causa um desconforto significativo para o paciente e para o cuidador, odores desagradáveis e isolamento social. Então, além do paciente ficar mais susceptível a infecções por esse aumento da umidade na região perioral, esse contexto social que é muito desafiador para pacientes que não estão internados e que têm e buscam ter a sua vida social próxima à normalidade, isso causa um prejuízo muito grande para o paciente e para o cuidador. A aspiração da saliva pode causar episódios recorrentes de pneumonia por aspiração, e eu acho que essa é a complicação, digamos, que mais a gente se preocupa. Internações hospitalares prolongadas em consequência dessas pneumonias, cuidados em unidades de terapia intensiva e possivelmente necessidade de ventilação mecânica, que seria o agravamento dessas pneumonias. Apesar da disponibilidade de várias abordagens de tratamento, tratamentos mais conservadores ou mais radicais, no caso dos mais conservadores,
seria o uso de drogas anticolinérgicas, por exemplo, como a escopolamina ou a própria atropina, que geralmente são as primeiras ferramentas a serem usadas e são a primeira linha de cuidado para tratar tanto a cialorreia quanto a babação. Existem efeitos colaterais que são secundários ao uso dessas medicações, como boca seca, secreções mais espessas, retenção urinária, rubor, constipação, agitação em alguns pacientes e muitos outros limitam sua utilidade clínica em muitos pacientes. Então, essa primeira linha de escolha e outros tratamentos, até mais radicais, são opções para se usar para tratar esses pacientes, mas nem sempre elas são bem-sucedidas. Então, é um desafio muito grande tratar pacientes com essas alterações. Existem também os tratamentos cirúrgicos, e aí na área de otorrino isso pode ser bem mais comum do que na área de odontologia. A ligadura do ducto de uma glândula salivar maior, por exemplo, a excisão da própria glândula salivar, uma cirurgia chamada de separação laringotraqueal, que faz um caminho, um desvio de um caminho para diminuir essas microaspirações, elas têm sido estudadas, mas elas não são tão fáceis de se fazer por serem opções cirúrgicas e muitas vezes os familiares não encaram essa opção como uma opção importante para ser realizada nos seus filhos ou familiares. No entanto, são opções invasivas, né, que podem apresentar também complicações e desvantagens específicas de cada técnica. A toxina botulínica entra como uma ferramenta, além dessas ferramentas já discutidas, as medicações, como a escopolamina, o tratamento cirúrgico, e tem uma gama de aplicações clínicas. A ação, infelizmente, ela é temporária, ela é não destrutiva e bem localizada na região da injeção. Ela inibe a liberação de acetilcolina nos terminais nervosos. Então, nossas glândulas salivares, elas recebem terminais nervosos que liberam neurotransmissores, que é a acetilcolina, e ativam a série de transporte de íons que ativam a liberação de saliva nos ductos e cavidade oral do paciente. Então, a toxina botulínica, ela busca justamente fazer essa inibição e diminuir a secreção salivar desse paciente. A eficácia da toxina botulínica como um tratamento minimamente invasivo para cialorreia é bem estudada e pode ser usada como parte de um esforço de tratamento combinado. Então, por isso que foi realizado esse estudo por Faria e colaboradores. O objetivo desse trabalho é determinar se a toxina botulínica aplicada em glândula salivar diminui a taxa de infecções respiratórias que requerem internação hospitalar em uma população de alto risco de crianças com déficit ou deficiência neurológica. Metodologia desse trabalho. Os registros hospitalares foram usados para identificar todos os pacientes tratados com a aplicação de Botox em glândula salivar maior entre janeiro de 2009 e dezembro de 2013, no Hospital Infantil de Buffalo, em Nova York. Os critérios de inclusão foram idade inferior a 21 anos, um período de 180 dias antes e depois da aplicação da toxina botulínica, diagnóstico de cialorreia ou babação, diagnóstico de doença neurológica e pelo menos uma hospitalização por insuficiência respiratória. Os critérios de exclusão foram cirurgia prévia das glândulas salivares, separação laringotraqueal prévia, imunodeficiência primária e incapacidade neurológica em evolução. 15 pacientes foram elegíveis para o estudo. As informações foram coletadas, como sexo, idade, condições médicas, status do tubo de gastrostomia e traqueostomia, uso de ventilador, tentativas anteriores de tratamento com medicamentos anticolinérgicos, procedimentos cirúrgicos, incluindo cirurgias anteriores nas glândulas salivares. Durante os 180 dias antes e depois da injeção de toxina botulínica, foram coletados os dados de internação hospitalar, internação na UTI, uso de antibióticos, número de radiografias de tórax, número de radiografias que tinham infiltrado, diagnosticados pelo radiologista. Esses pacientes eles foram avaliados pelo serviço de otorrinolaringologia, a pedido dos pediatras responsáveis. A decisão de recomendar a injeção de toxina botulínica foi tomada pelo otorrino pediátrico responsável, com base na condição clínica,
do paciente, e uma injeção só era recomendada se houvesse falha dos medicamentos anticolinérgicos sistêmicos para controlar as secreções. Então, o uso do Botox não era uma ferramenta, digamos, de primeira escolha. Então, o uso de drogas já bem usadas e conhecidas para isso eram utilizadas em um primeiro momento. A injeção foi feita por um radiologista pediátrico com técnica asséptica. As glândulas parótidas e submandibulares foram identificadas com orientação de ultrassom. Então, a ultrassonografia foi usada para garantir a posição intraglandular correta da agulha antes da injeção. A agulha de calibre 25 foi usada para injeção, a família estava presente e a cabeça foi gentilmente controlada pela equipe de enfermagem. Nós, dentistas, a gente muitas vezes não tem a possibilidade de usar o ultrassom, principalmente quando a gente faz esse tipo de procedimento no consultório. Em hospitais é mais fácil, porque há ultrassom disponível, e muitas vezes a gente tem que se guiar não pelo ultrassom, mas se guiar por reparos anatômicos, regiões anatômicas, para a gente aplicar corretamente, tanto em parótida quanto em glândula submandibular, que é um pouco mais difícil sem o guia do ultrassom. Botox do fabricante Allergan foi usado em todas as injeções, um total de 100 unidades de toxina botulínica. Existe essa apresentação em 100 unidades pela maioria dos fabricantes. Foi a dose preferida, utilizando 35 unidades em cada glândula submandibular, que seria a glândula mais responsável, digamos assim, pelo conteúdo total de saliva, e 15 unidades em cada glândula parótida, totalizando aí 4 injeções, uma injeção em cada glândula. Uma dose alternativa menor, de 50 a 60 unidades no total, poderia ser usada em uma criança com menor do que 2 anos, se era a primeira vez que essa criança ia ser tratada com toxina botulínica, se a sua condição clínica era menos grave, ou se houvesse alguma ansiedade dos pais quanto aos efeitos colaterais. Aqui tem um ponto importante, que é ele considerar uma dose menor para pacientes em que seria a primeira aplicação. Isso é bem interessante porque, à medida como a toxina tem uma ação temporária, à medida que você vai aplicando naquela região, você tem que considerar que aqueles nervos, aquelas terminações nervosas, elas passaram por um processo chamado de brotamento, e fica cada vez mais difícil a gente conseguir o mesmo efeito com a mesma dosagem. Então, muitas vezes tem que aumentar em aplicações posteriores. Mas em pacientes em primeira vez, é sempre bom considerar realmente uma dose menor. Então, a gente não encontra muito essas referenciais de quantitativo de unidade. Então, foi outra coisa interessante que eu encontrei nesse trabalho, é que ele traz a quantidade. Então, ele aqui utilizou 100 unidades. A gente até acha muitas vezes que 100 unidades é muito para crianças, mas a população desse grupo ele foi só pediátrica, e ao final dessa apresentação eu vou comentar que não houve nenhum tipo de efeito adverso, nenhuma complicação em pacientes que fizeram essa aplicação. Então foram utilizadas 35 unidades em glândula submandibular, 35 na submandibular direita, 35 na submandibular esquerda, 15 unidades na parótida direita e 15 unidades na parótida esquerda, totalizando aí 100 unidades. Desses 15 pacientes elegíveis, 13 realmente foram incluídos na análise para o trabalho. A idade média no momento da injeção foi de 7,6 anos, a idade variou de 3 a 12 anos. Muitas crianças apresentavam mais de um diagnóstico neurológico, sendo os diagnósticos mais comuns atraso global no desenvolvimento, paralisia cerebral e encefalopatia isquêmica e hipóxia. Isso aqui é bem comum para quem trabalha em UTI pediátrica, com odontologia hospitalar e atendimento domiciliar. Todos os pacientes receberam medicamentos anticolinérgicos em algum momento prévio ao tratamento com Botox, e 70% estavam sendo tratados com anticolinérgicos no momento da injeção. Todos os pacientes eram dependentes de tubo de gastrostomia, então se alimentavam por uma sonda que vai diretamente no estômago, que é chamada de GTT. Desses 13, 54% eram dependentes também de tubo de traqueostomia, e ventiladores eram usados por 2 desses 13 pacientes, 15% dos pacientes. Então eram pacientes realmente que tinham
uma sequela neurológica mais grave. Houve 49 internações para os 13 pacientes durante o período de 1 ano. 31 internações ocorreram antes da aplicação da toxina botulínica e 18 ocorreram após o tratamento com a toxina botulínica. E essa diferença foi bem significativa. 42 das 49 hospitalizações, representando 86%, foram devido à dificuldade respiratória, provavelmente em consequência de uma pneumonia, representando aí 480 de 539 dias de internação totais. Durante todo o período do estudo, os dias médios de hospital diminuíram de 30 para 12. Os dias de internamento em UTI diminuíram de 7,3 para 2,9 dias. Os dias médios de uso de antibiótico diminuíram de 16,5 para 3,6. A quantidade de raio-x diminuiu de 5,5 para 2,5 e a quantidade de raio-x com infiltrado diminuiu de 1,5 para 0,5. Então, dados bem interessantes, bem significativos, quando se comparou os internamentos antes e depois da injeção de toxina botulínica nesses 13 pacientes. As diferenças foram estatisticamente significativas no total de dias de hospital, uso de antibiótico e infiltrado de raio-x durante todo o período de estudo. E essa é a informação que é bem valiosa, que apesar dessa grande quantidade, mesmo em pacientes pediátricos, não houve complicações em nenhuma das crianças submetidas à injeção de toxina botulínica. Então, como conclusão desse trabalho, ao considerar as opções de tratamento para cialorreia ou babação e aspiração em pacientes pediátricos com deficiência neurológica, a injeção minimamente invasiva de toxina botulínica nas 4 glândulas salivares maiores devem ser consideradas uma opção viável e eficaz. Essa revisão fornece evidências de que a injeção reduz o número de dias de hospital, o uso de antibiótico e o número de raio-x com infiltrado, que é bem condizente com infecção pulmonar. Para confirmar esses resultados, ele sugere aí estudos do tipo prospectivo, né, ensaios clínicos para comparar a aplicação do Botox em glândula salivar. Toxina botulínica é uma opção interessante para quem quer diminuir a cialorreia ou a babação em pacientes, especialmente com distúrbios neurológicos, que é muito comum na vivência de quem faz odontologia hospitalar e odontologia para pacientes com necessidades especiais. Infelizmente, são medicamentos que têm um custo mais elevado. Então, uma ampola de 100 unidades, por exemplo, pode chegar a custar entre 700, 650 reais, 700 e R$1.000, ou até mais, dependendo da marca. Então, são medicamentos de alto custo. Nem todos os hospitais têm esse tipo de medicamento e para usar no serviço público é um pouco mais difícil. Mas, muitas vezes, existem alternativas para isso mesmo no serviço público. Então, os próprios familiares, muitas vezes, eles podem arcar e querem arcar com a compra desse medicamento, ou existem programas no sistema público para alguns pacientes de medicações de alto custo, e na iniciativa privada, no consultório ou hospitais privados, é mais fácil ter essa medicação para fazer esse tipo de tratamento. A toxina botulínica pode ser utilizada para cialorreia, para babação, mas pode ser utilizada também para diminuir a atividade muscular. Então, muitos pacientes hospitalizados, acompanhados em atendimento domiciliar, são pacientes que têm hiperfunção muscular, também pacientes com algum déficit, alguma sequela neurológica, e podem apresentar traumas por causa dessa hiperfunção muscular, por causa do trismo. Então, Botox realmente é uma medicação que tem uma ampla variedade clínica de utilização e pode ser, assim como o laser, por exemplo, ser uma ferramenta muito importante para quem faz odontologia hospitalar. Espero que vocês tenham gostado da discussão desse artigo. Se você gostou, não deixa de curtir e deixar o seu comentário, tá? Um grande abraço e até a próxima discussão de artigo. Tchau, tchau.